O que eu estou fazendo esse vídeo aqui, na verdade, é para demonstrar minha indignação. Minha indignação com as pessoas que estão tripudiando, né, em cima da morte do David. Olha, quando se fala de política, é sempre muito difícil, né, falar sobre política, porque pessoas têm opiniões divergentes. E no Brasil, eu não diria no Brasil, mas também nos Estados Unidos acontece muito disso. As pessoas não têm maturidade para discutir política. Elas acabam entrando em guerras, em conflitos, tudo por conta de política. Tanto que os Estados Unidos quase que entra em guerra civil, né, por conta desse negócio de política. E o Brasil caminhando pelo mesmo caminho, porque como vira-latas, né, que a grande parte da população brasileira gosta de imitar tudo que os Estados Unidos faz, de errado, de ruim, queremos imitar. Então, infelizmente, nós temos essa divisão política entre esquerda e direita. Uma divisão que não faz sentido, certo? Porque somos todos parte do povo brasileiro, um povo que sempre foi oprimido, um povo sempre que foi deixado de lado, né? E que temos lutado por direitos, desde a época de Vargas, que era um cara que tinha uma simpatia muito grande das pessoas no Sul e também no Sudeste, né? Um cara que lutou muito pelos direitos dos trabalhadores, né? Pela industrialização. Mas, de certa forma, de uns tempos para cá, o Brasil deu uma guinada para a extrema-direita e, bom, as pessoas do nada começaram a defender o lado dos patrões, dos empresários, do grande capitalismo, né? Mas é aquilo, né? Cada pessoa tem a opinião dela, temos que respeitar, vivemos uma democracia. Só que o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas não têm nenhum tipo de formação acadêmica ou nenhum tipo de formação histórica para saber de fato o que acontece dentro da política. Então acabam aqui falando coisas baseadas em vídeos, baseadas em influencers digitais da direita que falam coisas sem pé nem cabeça. Isso também acontece do lado da esquerda, tá? Só que eu vejo isso muito preeminente dentro do lado da direita, porque eu tenho muitos amigos familiares que não entendem bulhufas de história ou de política e que falam sobre política. E se dizem direitistas, embora não conheçam nada sobre política. Esse que é a minha crítica. Eu acho que a pessoa, para ser direitista, ela tem que ter o embasamento teórico. Assim como que para a pessoa ser de esquerda, ela também tem que ter o embasamento teórico dela. Agora, o ponto é o seguinte: como que parte dos direitistas conseguem tripudiar a morte de uma pessoa, sabe? Eu particularmente não concordo com muitas coisas que o David Mello falava, né? Assim como é normal numa democracia, você nunca deve concordar com tudo, você tem que ter sua opinião própria sobre as coisas. Mas, respeitando todos os pontos de vista, exceto os pontos extremistas, né? Esses pontos extremistas não devem ser respeitados, mas respeitando todos os pontos de vista, eu sempre vi, né, ele como um cara politicamente ativo, um cara que lutava por aquilo que ele acreditava. E muitas pessoas, ao invés de lutarem por aquilo que elas acreditam, elas preferem criticar, até mesmo tripudiar em cima. E agora, com o falecimento dele, eu vejo muitas pessoas falando besteira, falando mal, falando que ele tá no inferno, falando que bem feito. Gente, que mundo que nós vivemos? Será que realmente esses caras são cristãos? Será que eles realmente se importam com o próximo? Será que eles amam o próximo? Porque uma coisa é fato: as pessoas de direita falam muito da Bíblia, né? Só que assim, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que devemos amar o próximo, certo? E que todos somos pecadores. Então, que direito que uma pessoa acha que ela tem de tripudiar em cima de outra por conta de opção sexual ou escolha política? Eu acho tudo isso muito errado. E eu acho que isso é uma completa idiotice. Então, assim, eu acho que, poxa, o Glenn, ele não merecia isso, né?
Eu acho que as pessoas deveriam respeitar o luto dele, esse momento, né? Eu acho que as pessoas que se dizem de direita, que se dizem cristãos, deveriam estar orando, né, pela alma dele, porque a gente sabe que todos nós estamos no mesmo barco, furado, né? Estamos aí tentando progredir. E assim, temos que ter um pensamento positivo das coisas, né? Não podemos espalhar ódio, não podemos ficar espalhando, sabe, esse tipo de comportamento que divide as pessoas, que joga as pessoas uma contra as outras. Esse tipo de coisa não leva ninguém a lugar algum. E muitas pessoas criticam, né? Inclusive um jornalista, aquele Augusto, que ficava falando, porque ele é homossexual, ele não pode adotar filhos, está preocupado com as crianças. Gente, o que é isso? Sabe? A gente vive num país onde as crianças aí são abandonadas, cara. As pessoas não têm noção da realidade, sabe? As crianças são abandonadas aí nas ruas, nas drogas, sem acesso à educação, sem acesso à escola. E um casal, não é porque ele é um casal não convencional que ele não possa adotar uma criança, né? E cuidar bem daquela criança. Não significa que ele vai abusar daquela criança por conta da opção sexual dele. Isso não faz sentido nenhum. Porque se fosse assim, então todo homem que fosse pai abusaria de meninas, das filhas, né? É uma coisa que a gente sabe que acontece, tá? Não estou dizendo que não acontece, só que eu acho errado a gente generalizar e empurrar, estigmatizar por conta disso, né? Enfim, quando as pessoas falam sobre a família ideal, tradicional brasileira, é uma família mitológica que não existe, porque é muito difícil você ver uma família realmente bem estruturada no Brasil, né? A maioria das famílias a gente vê engravida precocemente, abandona os filhos, né? Ou então o pai abusa dos filhos, bate nos filhos, bate na mulher, né? Na esposa, uma coisa que acontece muito, né? E sabe, gente, nós como pessoas, cidadãos, deveríamos enxergar as coisas por outro lado. Então é isso, eu lamento a morte dele. E as pessoas que estão tripudiando, estão falando que ele morreu por conta de relação homossexual, coisa do tipo, gente. Ou então que desejam que ele vá para o inferno, ou coisa assim. Essas pessoas estão completamente fora de si. Essas pessoas precisam de ajuda, porque essas pessoas são verdadeiros. Eles são verdadeiros doentes, né? Porque eles não sabem o que eles estão falando. Então é isso, gente. Hoje foi um dia triste, né? Assim, para o Brasil, né? Sempre é aquilo que eu digo, né? As pessoas gostam de falar de político, falar política não presta, política aquilo é isso. Só que as pessoas não têm coragem, né, de entrar para a política ou de fazer a parte delas dentro da política, porque é muito mais fácil e confortável você criticar ou até mesmo xingar ou espalhar ódio no conforto da sua casa, né? Ao invés de você realmente ir lá, entrar numa comunidade, ver o que está acontecendo, né? Se como a Maria ali ela fez, as pessoas criticam por conta do tráfico, coisas assim. O que acontece, gente? A pessoa que vive na periferia, ela tem que conviver com esse tipo de coisa. E, infelizmente, tá? É uma coisa que não deveria acontecer, mas enquanto você, dentro da comunidade, você tem que negociar, cara. Você vai ter que negociar com o tráfico, você vai ter que conversar. Por quê? Porque é um estado paralelo. O Brasil vive. O Brasil é um país que tem um estado paralelo. Você tem o estado, você tem a milícia, você tem o tráfico. São três coisas que controlam o Brasil, entendeu? E vocês acham que uma pessoa, por mais influente que ela seja, você acha que ela vai conseguir bater de frente com esse tipo de coisa? Não bate, gente. Não bate, sabe? Por isso que o Brasil tem que investir em quê? Educação, certo? É o primordial, porque é através da educação que a gente consegue tirar as crianças do tráfico, desse tipo de coisa, né? Então, não é tão simples quanto parece, certo? Eu também acho zoado essas coisas do político ter que negociar, ter que conversar com esse tipo de gente, né?
Mas é assim que funciona, né? Vivemos no Brasil, o mundo real, né? O mundo real é assim que funciona. Tanto que na Colômbia tiveram que institucionalizar as Farc, né? Virou realmente um partido político. Por quê? Porque você lutar contra era uma coisa que não estava funcionando. Infelizmente, gente, a política, todas essas mazelas, é um reflexo da nossa sociedade, sabe? Você ficar jogando culpa, falando, porque isso não presta, porque isso, aquilo, tá errado. Gente, é um reflexo da nossa sociedade. O Brasil é assim, tá? Se a gente quiser mudar, a gente tem que mudar primeiro nós mesmos, depois nossa família, depois o nosso grupo, e assim que a gente muda a sociedade. Agora, se a gente ficar só criticando ou espalhando ódio, a gente não vai mudar nada. A gente só vai piorar as coisas, porque é assim que funciona. Se você destila ódio, né, em cima das pessoas, o único resultado, o único fruto que a gente vai ter vai ser mais ódio na nossa sociedade, sabe? Então, de vez em a gente resolver o problema que tem, o problema das drogas, o problema da violência, o problema do tráfico, a única coisa que vai acontecer é vamos ter um país cada vez mais dividido e as pessoas cada vez mais se matando, né? Pessoas cada vez mais se odiando. Porque agora não vão se matar mais só porque quer roubar ou só por conta de tráfico, vão se matar porque querem por divergência política, entendeu? É isso que vai acontecer. É uma coisa que já acontece nos Estados Unidos, né? E estão querendo importar para o Brasil. É uma coisa que já acontece em outros países, como por exemplo Israel, né? Onde acontece um genocídio do povo palestino por conta das autoridades israelitas que realmente não têm nenhum tipo de compaixão com o povo por conta de uma divergência religiosa, né? Então eles acabam, destroem a população. Então assim, gente, é isso que a gente quer para o Brasil, né? Onde que a gente vai chegar desse jeito? Né? Não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Devemos olhar para países civilizados, o que eles estão fazendo, né? Como eles estão convivendo, e de uma forma ética, tá? Então é isso. Meus pêsames aí, o Glenn, né, infelizmente faleceu, e eu espero que Deus tenha, né? Que Deus, se ele tenha cometido algum erro, né, que ele seja perdoado, que possa ser redimido, né, através do sacrifício de Jesus, e que as pessoas, sabe, eu sei que esse vídeo não vai chegar a muitas pessoas, mas se chegar alguém, eu peço gentilmente que pare com esse negócio de destilar ódio, porque isso realmente é maléfico, não leva nada, ninguém a lugar nenhum, sabe, só destrói e não constrói. Ao invés de criticar, vamos olhar para si mesmo e ver o que nós podemos melhorar. Poxa, será que eu posso melhorar onde? Será que eu posso fazer mais bem? Será que eu posso aprender uma nova... Será que eu posso aprender uma profissão? Será que eu posso aprender um idioma novo? Será que eu posso melhorar, progredir, tirar o meu diploma universitário, enfim. Melhorar, certo? É assim que a gente muda a sociedade. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Então é isso, folks. Espero que tenham gostado. Escrevam isso lá. E é nóis.